Boa noite a todos os nossos irmãos de Barra do Piraí, nossos irmãos da Seara Espírita do Pai José Cambinda. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de reunirmos-nos no entorno da mensagem de Jesus, nas mensagens contidas nos seus evangelhos, na mensagem espírita. Somos muito gratos aos dirigentes da nossa instituição pela oportunidade. Agradecemos aos nossos amigos espirituais. Agradecemos também a Jesus, aquele que é a luz do mundo. E nós vamos iniciar nosso estudo dessa noite exatamente lembrando das suas mensagens. Em diversos momentos, Jesus nos recomendava que nós fôssemos gratos a Deus, que nós agradecêssemos a Deus, porque compreendemos que tudo aquilo que nos acontece nesse educandário onde nós nos encontramos está de acordo com as nossas necessidades. Lembrando uma metáfora muito curiosa, onde ele afirma que nem uma só folha cai da árvore sem que Deus o saiba. Tudo está de acordo com esses mecanismos perfeitos da divindade. Tudo está de acordo com as nossas necessidades. Nós encontramos nesse educandário tudo aquilo do qual nós necessitamos para vencermos-nos, para que nós possamos ir burilando, para que nós possamos ir lapidando essa pedra preciosa que todos nós carregamos em nossos corações, nossa capacidade de amar. Devemos multiplicar essa capacidade de amar no sentido da compreensão, da fraternidade, da caridade, naturalmente. Jesus nos recomendava então que nós fôssemos gratos a Deus. Nós vamos encontrar nos evangelhos outras mensagens relacionadas à gratidão. Nós temos um personagem muito especial, a figura do apóstolo Paulo, um dos mais importantes intérpretes da mensagem cristã na primeira hora, a mensagem de Jesus. Ele que era, como nos informam os Espíritos, um personagem extremamente inspirado, que corajosamente saiu em peregrinação disseminando as mensagens da Boa Nova. Nós sabemos que após a sua conversão na estrada de Damasco, ele começa a realizar, depois de um tempo de contemplação da mensagem dos evangelhos, que começavam a ser escritos naqueles velhos pergaminhos. Ele começa então a entender, a compreender, a interiorizar a mensagem dos evangelhos, e tão logo ele se encontra apto, ele inicia as suas chamadas viagens missionárias. A primeira viagem missionária que ele faz é para Corinto, uma cidade grega, passando por diversas cidades pelo caminho, sempre disseminando a mensagem da Boa Nova. A sua segunda viagem missionária, ele levava a mensagem de Jesus pela primeira vez ao continente europeu. Ele vai então para as terras da Macedônia, e lá na terra da Macedônia, ele visita diversas comunidades, entre elas Tessalônica. A verdade é que ele leva a mensagem de Jesus ao redor de todo o Mediterrâneo. De cidade em cidade. Existe até uma passagem muito curiosa. Quando ele saía de Atenas, já se encontrava bastante enfermo, bastante debilitado. Quando seus companheiros que o aguardavam faziam para ele uma proposta para que ele encerrasse a viagem embarcado, passando exatamente para que ele pudesse então ganhar tempo, para que ele pudesse repousar, para que ele pudesse descansar, ele recusa-se, porque ele tinha necessidade de passar de cidade a cidade, peregrinando a pé, disseminando as mensagens do amor, as mensagens da esperança, as mensagens de Jesus. Mas no momento em que ele se encontrou extremamente alquebrado, cansado, combalido, exausto, não tendo mais condições de realizar as mesmas jornadas, as mesmas peregrinações, nós não podemos esquecer que ele dezenas de vezes foi açoitado, apedrejado, esteve preso, até um naufrágio aconteceu com ele. Então, quando ele se encontrava bastante cansado, a ponto de não ter mais condições de implementar as suas jornadas, as suas peregrinações, para disseminar a mensagem da Boa Nova, ele então tem uma ideia muito curiosa. Ele recebe uma sugestão e acata essa ideia, a ideia dele escrever cartas. Ele não tinha mais como se dirigir a determinadas cidades distantes, então ele começa a escrever cartas, que ficaram famosas, são as famosas epístolas de Paulo, fazem parte dos textos do chamado Novo Testamento, está lá unido aos evangelhos.
Então nós temos nas epístolas de Paulo a mensagem de Paulo, as interpretações que Paulo fazia da mensagem de Jesus, orientando exatamente diversas comunidades cristãs, diversos desses personagens. Isso teria acontecido exatamente na década de 50 da era cristã. Logo nos primeiros anos da década de 50, então, surgem as epístolas, as cartas que Paulo escrevia. Ele escreveu para a Europa, ele escreveu 2 vezes ou 2 epístolas aos Tessalonicenses, aos cristãos que ele havia reunido na cidade de Tessalônica. E é exatamente nessa epístola que nós encontraremos a mensagem de Paulo que vai nortear os nossos estudos. Em determinado momento, Paulo teria dito aos irmãos de Tessalônica a seguinte frase: em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graças. Essa frase que todos nós, eu imagino, que já tenhamos ouvido em alguma oportunidade ou lido, é uma frase um tanto quanto confusa. Como assim, em tudo dai graças? Entendemos o valor da gratidão, mas em tudo darmos graças? Será que nós devemos agradecer quando nós encontramos as dores, as provas, as dificuldades, a fome, a injustiça? Porque Paulo é enfático quando ele fala que nós devemos dar graças em tudo. Em tudo dai graças. Porque tudo aquilo que nos acontece, segundo Paulo, é a vontade de Deus em Jesus Cristo para todos nós. É exatamente assim que está na sua epístola. Em tudo dai graças. E nós nos perguntamos, como assim? Por que nós devemos dar graças em tudo? Quando nós utilizamos as lentes da doutrina espírita para nós compreendermos a mensagem de Paulo, nós percebemos que verdadeiramente devemos ser gratos por tudo, pelas oportunidades, pelo nosso crescimento, por tudo aquilo que temos que contribuem para o nosso crescimento, inclusive pelas dores, pela dificuldade. Mesmo quando enxergamos a fome e a injustiça, não somos coniventes com isso. Entretanto, sabemos que se existe em nossas vidas é porque existe uma necessidade. Porque Deus, como nos ensina Allan Kardec logo na introdução do Livro dos Espíritos, não é alguém, mas é um conjunto de mecanismos perfeitos que faz exatamente com que cada um receba de acordo com aquilo que tem necessidade. É lógico que nós não compactuamos com as injustiças, mas compreendemos a necessidade das injustiças do mundo. Embora o mundo tenha muita injustiça, não existem injustiçados, porque nós recebemos exatamente aquilo do qual nós necessitamos. E é sempre uma oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa solidariedade, a nossa compreensão, o nosso perdão, naturalmente. E devemos sempre lutar contra as injustiças e as dificuldades, a fome, naturalmente, mas sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de mágoa. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Aquilo que acontece conosco está sempre de acordo com as nossas necessidades de crescimento. Acontece conosco sempre, invariavelmente, aquilo do qual nós necessitamos. Não devemos nunca compactuar com os erros, compactuar com a injustiça. O que a doutrina espírita nos propõe é que nós não nos rebelemos no sentido do rancor, porque nós compreendemos a necessidade das provas, mas ai daquele que promove a injustiça, é assim que nos ensina o Evangelho Espírita. Sempre que cruzam nossos caminhos, irmãos que passam por duras provas, passam porque está de acordo com a necessidade deles, nos ensinam os Espíritos, mas não cruzam o nosso caminho ao acaso. E aquelas pessoas que passam pelo nosso caminho em dificuldade, que cruzam nossos caminhos nas encruzilhadas da vida, essas pessoas não cruzam à toa, talvez seja nosso compromisso socorrê-las. É assim que nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho Espírita. Meus irmãos, sejamos gratos a tudo, até mesmo pelas provas, pelas dificuldades, porque nós compreendemos que são exatamente os momentos difíceis que nos robustecem, são grandes oportunidades de resgate, são grandes oportunidades de crescimento. Sejamos gratos, por mais que no momento em que nós passamos pela dificuldade, nós não a compreendamos, mas sendo Deus amor, é necessário que nós passemos por isso. Então, agradeçamos, porque a gratidão é terapêutica. Nós sabemos que a gratidão, ela não se inicia exatamente com a mensagem cristã.
Diversos séculos anteriores, muitos filósofos já nos falavam do valor da gratidão, inclusive do valor terapêutico da gratidão. Segundo Antístenes, antigo filósofo grego, a gratidão é a memória do coração. Porque o que é sermos gratos? A gratidão é nós reconhecermos o bem que nos foi feito. É nós atribuirmos valor ao bem que nos foi feito. Manifestemos gratidão, porque a gratidão faz bem, não apenas àquele que a expressa, mas também àquele que a recebe. Sejamos gratos e manifestemos nossa gratidão, porque faz bem. E quando nós vibramos nas sintonias da gratidão, que é terapêutica, todo o nosso corpo responde de uma forma diferente, não à toa, por exemplo, quando nós pegamos a filosofia havaiana, que tem estado na moda ultimamente, e nós espíritas reconhecemos os seus valores terapêuticos, existe ali uma proposta dentro do Ho Oponopono sobre a gratidão, de nós manifestarmos nossa gratidão. É porque nós temos tanta dificuldade, nós ainda temos tanta dificuldade de fazermos essa meditação que mostra exatamente o valor da gratidão e o quanto nós devemos ser gratos em nossas vidas. Às vezes nós ignoramos, passamos direto ou não vemos importância nisso, mas a verdade é que a gratidão, o sermos gratos, por tudo darmos graças, ela tem um valor terapêutico muito importante para todos nós. Todos nós que buscamos no nosso caminho o rumo da felicidade, através das mensagens espíritas. A gratidão é, com certeza, uma importante ferramenta nesse sentido. Dizia o apóstolo Paulo, por tudo dai graças. Sejamos gratos pelo pão nosso de cada dia. Mas agradecemos também os momentos em que tivermos ausência de pão, porque tem um valor educativo para todos nós. Tem o valor que nós possamos agradecer as pessoas que cruzam nossos caminhos, aquelas que cruzam para somar e aquelas que eventualmente podem nos colocar alguns obstáculos, porque também são importantes em nossas vidas. Sejamos gratos pelo teto, mesmo que existam entre nós aqueles que não possuem um teto. Agradeçamos, porque ainda assim estamos reencarnados e temos aqui aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Nós sabemos o quanto a vida física é efêmera, embora a vida seja imortal e eterna. É efêmero tudo aquilo que nós encontramos nesse mundo material. Então aproveitemos, não vamos atribuir valor àquilo que não tem verdadeiramente valor. Vamos nos desapegar, vamos aprender a compreender e amar. É a nossa proposta, a proposta para todos nós, nesse educandário divino. E sobre a gratidão eu gostaria de contar uma história. Não sei se todos os nossos irmãos se lembram, mas nos anos 90 passados, recente, nos anos 90, o Papa João Paulo II, ele já se encontrava bastante debilitado. Ele já se encontrava com muitas dificuldades. Ele havia desenvolvido Parkinson. Ele ficava sempre, quando aparecia nas câmeras, ele ficava sempre encolhidinho, percebíamos a sua mão trêmula dada ao Parkinson. Ele já enfrentava bastante dificuldades, isso foi por volta de 1994, se eu não me engano. Quando, de repente, o Vaticano ele recebe uma proposta inusitada. Ele recebe uma proposta, uma mensagem vinda de Tel Aviv, vinda de Israel, onde um personagem queria fazer uma entrevista pública com o Papa. A princípio, o Vaticano recusa, porque o Papa encontrava-se bastante debilitado, mas esse personagem que pedia entrevista pública com o Papa, ele insiste, e depois de alguma movimentação política, nós sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos, aliados de Israel, fizeram pressão, diversos países europeus. O Vaticano acaba então cedendo essa entrevista pública com uma condição. Essa entrevista seria feita no Vaticano e utilizariam as TVs, utilizaria a TV do Vaticano, porque se houvesse qualquer desconforto, eles desligariam as câmeras para preservar a imagem do Papa. Quem queria fazer a entrevista com o Papa era um personagem extremamente importante de Israel. O nome dele era Israel Meir Lau, conhecido simplesmente como Meir Lau.
Ele era o rabino-chefe de Israel, ele era o líder religioso mais importante entre os judeus naquela ocasião. E ele queria fazer uma entrevista pública com o Papa. Todos ficaram, de certa forma, apreensivos, mas no dia da entrevista ele foi bastante amistoso. Sentou-se ao lado do Papa e começou dizendo o seguinte: eu vim aqui hoje apenas para contar uma história. Ele começou a narrar uma história que todos nós, de alguma forma, conhecemos. O ano era de 1939. Nós já estávamos vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial. Era o início de tudo aquilo. Nós sabíamos que existiam muitos valores deturpados sendo alimentados, surgiam ideias extremamente negativas relacionadas ao fascismo, ideias como o nazismo. E lá na Polônia existia uma família de judeus. Essa família de judeus era uma família bastante numerosa e tinha uma criança recém-nascida. Ela havia nascido no ano de 1937. Estava, naquela ocasião, com 2 anos de idade apenas. Ele era chamado de Lulek. O pequeno Lulek era o último filho daquela família judaica. Seu pai era um importante rabino. Acontece que, infelizmente, as tropas nazistas invadem a Polônia logo no início da guerra, sitiam diversas cidades, e tão logo eles invadem, eles logo iniciam as perseguições aos judeus, eles que demonizavam a figura dos judeus, que culpavam a figura dos judeus por tudo de ruim que acontecia, nisso que culminaria com o Holocausto. Logo em seguida se formariam os guetos e os campos de concentração, e eles assassinariam cerca de 6 milhões de judeus. Naquela ocasião, no ano de 1939, logo no início da Segunda Guerra, essa família de judeus então resolve fugir da Polônia, porque a situação lá já estava insuportável para os judeus. Muitos judeus eram assassinados, eram assaltados, eram roubados, se apropriavam dos seus pertences, eram humilhados, torturados. E aquela família então resolve fugir da Polônia, mas eles não teriam condições de fugir. Sendo a família numerosa, com muitas crianças, eles não teriam condições de fugir com o pequeno Lula, que tinha apenas 2 anos de idade. Seria muito mais fácil se eles conseguissem fugir, se eles fugissem sem levar essa criança, e assim eles o fizeram. Eles, que eram muito amigos de uma mulher que era católica, eles pedem a essa mulher que os auxilie, cuidando da criança, que tão logo todo aquele horror, toda aquela sombra se dissipasse, eles retornariam para que eles pudessem então cuidar do pequeno Lulek. Ela pede conselhos ao pároco da cidade, a um padre que existia no interior da Polônia. Esse padre então se solidariza, contrariando inclusive as ordens do Vaticano, porque as ordens iniciais do Vaticano era que nenhum padre, que a igreja não se envolvesse com questões de guerra, e se ele então resolvesse auxiliar essa mulher para proteger essa criança, ele estaria se envolvendo em questões de guerra. Mas ele não teme. Ele então resolve auxiliá-la. A família tenta fugir da Polônia, mas são todos assassinados. Todos assassinados. Daquela família numerosa havia restado apenas o pequeno Lulek, de 2 anos. O tempo foi passando. Chegou o ano de 1945, o final da guerra. Aquele padre então se vê numa situação muito delicada. Ele se vê numa situação muito delicada porque aquela criança não tinha mais família na Polônia, foram todos assassinados. Entretanto, ele sabia que aquela criança devia ser devolvida aos seus familiares. Houve uma pressão da comunidade católica para que ele batizasse a criança, e ele se recusou a fazê-lo. Ele sabia que aquela criança era judia e não tinha ele o direito de converter ou de mudar isso. Ele então sai numa empreitada escrevendo diversas cartas para diversos países do mundo, tentando encontrar alguém da sua família, alguém que ainda estivesse vivo. E acontece que ele encontrou. Ele encontrou um parente próximo do pequeno Lulek. Lulek, que agora tinha cerca de 8 anos de idade. Ele descobriu na Palestina, lembrando que lá não existia ainda o Estado de Israel, ele descobriu que lá na Palestina existiam parentes, e ele envia a criança para lá.
Ele envia a criança para lá, depois de ter se recusado a converter essa criança no batismo. Ele que era extremamente ético. Então, o rabino-chefe de Israel contava essa história para o Papa. Ele contava essa história do pequeno Lulek, que havia sido salvo graças à intervenção desse pároco, desse padre no interior da Polônia. O Papa, então, com muita dificuldade, ele vira-se para o rabino e pergunta: mas você tem notícias dessa criança? O que o rabino-chefe de Israel teria respondido: sim, sou eu. Eu sou o pequeno Lulek. Israel Meir Lau, o rabino-chefe de Israel, era aquela criança salva pelo padre no interior da Polônia. E completa dizendo: e aquele padre se chamava Karol Wojtyla. Era ele, era o Papa. O Papa havia salvado aquela criança dos horrores da guerra, de ser dizimado junto com a família. Ele havia, então, feito diversas concessões para proteger aquela criança e mais. Ele teria preservado exatamente a religião das tradições familiares para que aquela criança pudesse ser devolvida ao seio de onde não deveria ter saído de forma alguma. Papa João Paulo II era Karol Wojtyla, aquele padre no interior da Polônia que auxiliou aquela família de judeus, mesmo desafiando a vida, desafiando inclusive o Vaticano, as ordens do Vaticano, de não se intrometer em questões de guerra. Mas o mais impressionante nessa história foi a dedicação do rabino-chefe em poder ter a oportunidade de agradecê-lo, de agradecer por aquilo que ele fez, por ter desafiado o sistema, por ter desafiado as ordens, por não ter temido a morte. Quando nós pegamos a biografia do Papa João Paulo II, ele fez inúmeras coisas parecidas. Nós encontramos ele socorrendo pessoas na neve, pessoas que fugiam do Holocausto, pessoas que fugiam dos horrores da guerra, alimentando, preservando, sempre sem temer a própria vida. E naquele momento nós tínhamos o rabino manifestando a sua gratidão. A verdade é que todos imaginavam que o Papa iria desencarnar, porque ele se encontrava com bastante dificuldade. Mas a verdade é que isso fez com que ele encontrasse um combustível tão especial que ele então inicia uma série de viagens, mesmo com todas as dificuldades físicas que ele apresenta, sendo ele o primeiro Papa a pisar em Israel, reconhecendo o Estado de Israel que o Vaticano não reconhecia. Ele é o primeiro Papa a visitar Israel, reconhecendo o Estado de Israel, e ele visita também a Palestina e pede perdão aos palestinos por toda a perseguição imposta pela Igreja ao longo dos anos, as cruzadas, por exemplo. E logo depois ele desencarna, já na virada do milênio. Meus irmãos, a gratidão tem um valor terapêutico. Sejamos gratos e aproveitemos sempre a oportunidade. Jesus nos recomendava que nós tivéssemos a capacidade de reconciliar com os nossos adversários, enquanto nós estivéssemos a caminho com eles na nossa jornada terrena. Mas que nós não esqueçamos também de agradecer aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos fazem bem, aqueles que estão ao nosso lado. Quanto arrependimento sentimos quando nós não temos mais essa oportunidade. E o rabino-chefe, ele teve essa oportunidade com muita insistência de agradecer publicamente ao Papa João Paulo II. E nós devemos meditar nesse encontro tão mágico, tão importante, porque são dois dos maiores líderes religiosos do mundo. Quando nós pensamos na população mundial, o catolicismo, o cristianismo, ele chega a contemplar 1/3 da população mundial. Já o judaísmo é entre as religiões do mundo aquela que de maior agrega questões econômicas, personagens impressionantemente importantes na economia do mundo. A verdade é que esses dois grandes líderes religiosos se encontraram, porque não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Nós reencarnamos sempre exatamente onde nós deveríamos estar. Sejamos gratos por isso. Nós sempre reencarnamos na família em que nós deveríamos reencarnar. Sejamos gratos por isso. Qual a probabilidade desses dois personagens terem se encontrado? Ele, o pequeno Lulek, na sua infância com 2 anos. E o Papa João Paulo II, um padre no interior da Polônia. Eles se encontraram.
Qual a probabilidade disso acontecer ao acaso nesse mundo com bilhões de pessoas reencarnadas? Esses dois personagens se encontraram e depois se reencontraram para que o mundo pudesse conhecer o valor terapêutico da gratidão. Qual a probabilidade disso acontecer ao acaso, meus irmãos? Sejamos gratos. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus, como nos recomendava Jesus. Agradeçamos a Deus, sejamos gratos a Deus por todas as oportunidades, porque a gratidão é terapêutica e nós vamos perceber que nós mudamos o nosso panorama astral, as energias que nós emanamos, elas começam a se modificar quando nós manifestamos a gratidão. E lentamente nós vamos percebendo que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nós não percebemos isso porque reclamamos tanto que esquecemos de agradecer. Mas a verdade é que nós temos muito mais motivos para agradecer. E como nos ensina Paulo, na verdade, nós só temos motivos para agradecer e nunca para reclamar. Sejamos gratos. Em tudo dai graças, porque tudo aquilo que acontece conosco, segundo Paulo, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, acontece conosco tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Por mais que doa, por mais que nós não compreendamos no momento em que passamos pela dificuldade, mas ela existe por um motivo, para o nosso crescimento, e nós crescemos dessa forma invariavelmente. Vamos aprender a agradecer. Vamos aprender a manifestar nossa gratidão. Vamos aprender a diariamente nós exercitarmos o valor da gratidão. Agradeçamos pela saúde do corpo físico ou até mesmo pela ausência dela. Agradeçamos pelos nossos olhos, que embora com o passar do tempo enxerguem cada vez menos, nos serviram para que nós pudéssemos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Agradeçamos pela voz, pelos ouvidos, pelo coração que começa a bater muito antes do nosso nascimento. Quando nós deixamos de ser uma pequena mórula, já existe uma célula que começa a se contrair de forma diferente. Aquilo que dará, conforme o desenvolvimento embrionário vai acontecendo, aquilo que dará origem ao nosso coração já começa lá numa pequena palpitação. Ele começa a bater muito antes do nosso nascimento e ele só para a sua tarefa no momento do nosso desencarne. Agradeçamos pela saúde, agradeçamos por tudo aquilo que encontramos em nossas vidas, mas principalmente pela oportunidade de crescimento e de resgate que invariavelmente encontramos em nossas vidas também. Agradeçamos pelo filho incompreensivo, agradeçamos pelos pais, agradeçamos pelos amigos, os amigos que nós escolhemos em nossa jornada. Como nós dissemos, o acaso não existe, principalmente quando nós nos referimos à reencarnação. Na reencarnação não existe erro ou algo do tipo, eu estou nessa família ao acaso, acho que Deus errou. É natural que não. Estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Ah, Guilherme, mas eu não tenho afinidade com ninguém. Então reencarnou para isso. Para que nós possamos, através da compreensão e do perdão, aprendermos a vencermos-nos e nos relacionarmos positivamente. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Nos ensinam os Espíritos. Meus irmãos, que esse ano que se descortina, o ano de 2022, seja para todos nós um ano de muita esperança e muita gratidão. Que nós possamos trazer Jesus para dentro dos nossos corações e que os amigos espirituais possam aproveitar essa oportunidade em que nós mudamos o nosso padrão de vibração, mudamos os nossos pensamentos, em que nós alimentamos a terapêutica da gratidão para estar mais presentes em nossas vidas. Nós perceberemos que tudo vai se modificar. A mudança começa em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e logo nós a encontraremos em nossas atitudes. Esse é o nosso objetivo na Terra. Reencarnamos, estamos aqui para modificarmos-nos, para vencermos-nos. A gente gosta muito de querer mudar os outros. A gente gosta muito de dar conselhos aos outros. A gente gosta muito de apontar defeitos para os outros. Mas o nosso compromisso quando reencarnamos é conosco. É o compromisso de nós mudarmos os nossos defeitos, nós mudarmos os nossos sentimentos, educarmos os nossos sentimentos para melhorarmos na nossa saúde moral. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.